Olá a todos, sou Armando Álvares Garcia Júnior, professor de Direito Internacional Público na Universidade Internacional de La Rioja. He tardado um pouco para gravar um novo vídeo porque estava muito ocupado com distintos temas da universidade. Pois bem, eu havia comentado tempos atrás, hace algumas semanas, sobre o processo de desaceleração do comércio internacional e da economia internacional de um modo general. Havia comentado que, em los últimos informes da Organização Mundial do Comércio, se contemplava uma situação bastante desalentadora, né? Basada essencialmente, pero não unicamente, em la guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China, com as repercussões que isto suele ter em relação à economia mundial. E havia comentado também a situação específica de Espanha, que está experimentando desde há vários meses um processo de desaceleração muito importante. Pois bem, o que se está verificando, e entrando na mesma linha de lo que havia comentado anteriormente, pero em âmbito internacional, é que não somente o comércio internacional, pero os próprios fluxos de capitais, os movimentos de capital e outros fenômenos habitualmente, tradicionalmente associados com a globalização, se estão desacelerando. Incluso, muitos expertos consideram que estamos já iniciando um processo de contração, né, o que é bastante problemático. Também, o que se está verificando, e además nos últimos estudos científicos isto é estado bastante claro, é que há um câmbio bastante significativo, um câmbio profundo em la estrutura da globalização. Basicamente, estávamos associando a globalização como o intercâmbio comercial. Existem outros elementos que estão associados e que são estudados, por exemplo, em campo das ciências políticas, como o caso da influência cultural, né, que logra um país e, com isso, tem um cenário e tem um perfil mais vantajoso em relação aos demais para poder realizar negócios. Tá? Pois bem, a globalização se ha incrementado 2 anos atrás, tá? No ano 2017. Pero em los anos anteriores, de 2016 para trás, né, a globalização ha enfrentado uma situação de retrocesso. Né? Foram verificados caídas bastante relevantes em vários de seus componentes. Né? E quais são esses componentes? Basicamente, quando estamos falando sobre globalização, estamos falando em interconexão entre países e entre pessoas ubicadas em um estado, né, que, bom, pessoas ou empresas, pessoas naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, que conseguem estabelecer e manter um contato com pessoas ou empresas ubicadas em outro estado. Pois bem, basicamente o que estamos falando é da conectividade, neste caso, conectividade global. Né? Existem 4 grandes componentes estudados academicamente em lo que se refere à conectividade global associada à palavra, perdonem a redundância, globalização. Né? O comércio ou o intercâmbio comercial que abarca o comércio de bens, mercancias e o comércio de serviços. Né? Também o capital, basicamente os fluxos de capitais, aqui também se poderia incluir os estoques, né, de capital em lo que se refere à inversão direta e à inversão de carteira. A inversão direta suele ser a inversão produtiva e a inversão de carteira, ou inversão de portfólio, suele constituir, é bastante dañino para os países, muitíssimas vezes, suelen ser especialmente e essencialmente especulativo. A outra conectividade, además do intercâmbio comercial e de capital, é a conectividade relacionada à informação. Aqui, basicamente, incluímos as chamadas telefônicas internacionais, o tráfego de internet com servidores que estão ubicados em países distintos de onde está o usuário e também, aunque poucas pessoas conozcam esta informação, o comércio de material impresso. Né? E, finalmente, temos a última conectividade, que cada vez encontra maior obstáculos para consolidar-se, que é a relação entre as pessoas. Né? Estamos falando em fluxo migratório, uma migração, mas também estamos abarcando o turismo e também
os viajes e as instâncias de estudantes estrangeiros que permanecem em um país e depois regressam, não? Têm um visado especial. Não? Pois bem, hemos verificado nos últimos anos um crescimento exponencial de um dos componentes, que é o de los flujos de informação. Não? Pero os demais flujos, os flujos tradicionais, né, de comércio, de capitais e de pessoas, ha diminuído, han diminuído, né? Han sido substituídos em seu dinamismo por algo que atualmente se está discutindo no campo acadêmico, que é a globalização do conhecimento, a globalização das ideias, a globalização de los dados. Né? E esta é a ideia fundamental. Se uno verifica concretamente os gráficos elaborados por científicos muito importantes, como Gemma Watt, que además he tenido a oportunidade de realizar um curso que ele impartia anos atrás, né? Se verifica que o intercâmbio ou a conectividade de informação ha subido exponencialmente. Né? A de capital ha tenido altos e baixos, né? Altos e baixos, pero de certa forma se ha mantenido um pouco por cima de lo que se verificava no ano 2001. O tráfico de pessoas, me refiro concretamente ao que abarca a migração, não tráfico de pessoas no sentido delitivo, ha sido ligeiramente ascendente. Né? E o tráfico do comércio ha tenido altibajos também. Né? Pero lo que ha crescido com muitíssima diferença ha sido o comércio, o flujo, ou a conectividade basada em la informação. Pois bem, o comércio de serviços, né, também ha crescido muitíssimo mais que o comércio de bens. Né? A tal ponto, havia comentado em alguma ocasião que o comércio de serviços era o que mais crescia no mundo e, de hecho, segundo os dados deste estudo publicado este ano, há poucos dias, né, que abarca o senhor Gemma Watt, né, também é um professor extraordinário, o comércio de serviços se ha incrementado em mais de 60%, né? Em relação comparativamente ao comércio de bens. Né? E, además, são enfatizados dentro do estudo três tipos de serviços que hasta agora não haviam sido contabilizados estadisticamente nos estudos anteriores. Né? Os serviços incorporados em bens, basicamente, representam um valor añadido a estes bens. Não? Se realiza a venda ou a compra de bens e os serviços que estão incorporados. Normalmente são serviços técnicos incorporados a isto. Isto já existe no de hoje, né? Pero o que passa é que não se contabilizava para efeitos estadísticos. Não? Se contava o comércio de bens e, por outro lado, o comércio de serviços. E agora se está abarcando ao menos neste estudo. Não? O comércio de intangíveis que as empresas, as matrizes, enviam para as filiales, não? As unidades de negócio que estão esparcidas em outros países. Não? E aqui estamos falando em marca, em software, para a gestão, para a execução correta do serviço, desenhos, etc. E os serviços considerados serviços digitais gratuitos. Não? E aqui temos YouTube, temos as distintas redes sociais, temos e-mail, temos Facebook e temos WeChat, que é basicamente o WhatsApp utilizado por usuários chinos, é o que mais cresce no mundo em função do grande número de pessoas desta nacionalidade. Né? Pois bem, outro câmbio, isto é bastante importante na estrutura própria da globalização, é que as cadenas globais de valor, né, que foram os grandes elementos, os grandes baluartes da globalização, hasta praticamente o final do ano 2017, né, porque isto ha sido impulsado por as melhoras e as inovações em transporte e as melhoras em comunicações, né. Pois bem, já não têm este mesmo peso. Né? Falávamos de inovações comerciais, de comunicacionais, inovações em transporte, e falávamos a parte da liberalização comercial. Né?
Isto basicamente não solamente por transporte ou a comunicação, também como por as reduções arancelarias de barreiras comerciais não arancelarias logradas em las reuniões da OMC. O que passa é que a última reunião da OMC, que ha sido a Ronda Doha, ha tenido muitíssimos problemas, ha tenido seu início no ano 2001, se ha suspendido diversas vezes, hemos extraído solamente um grande acordo, né, principal, que é o acordo sobre facilitação de comércio, que entrou em vigor em fevereiro do ano 2017, pero a situação não é tão boa como podemos imaginar. Né? Apesar disso tudo, né, muitas das cadenas globais de valor que lograram seu impulso, seu protagonismo, sua importância, né, com a redução de aranceles, com as inovações de comunicação e de transporte, pois bem, perderam grande parte de sua força. Né? Em parte, isto ocorre porque ocorreu o incremento salarial em muitos países em desenvolvimento. Né? Pero por que um incremento salarial acabar afetando? Né? Pois bem, isso ha hecho diminuir as vantagens de custos de deslocalizar. Né? Uma das reclamações próprias de los países desarrollados, e aqui estamos falando também de los Estados Unidos de América, com o senhor Donald Trump, em relação a México, era a deslocalização das empresas, algo que já havia ocorrido nos anos 80 também. Né? Em vez de produzir aqui, que me sale mais caro porque tenho custos salariais elevados, pois vou produzir em China, onde o salário é menor. Pois bem, em muitos países em desenvolvimento ha ocorrido um incremento salarial, existe uma reivindicação social muito antiga, cidadana, bastante arraigada já, e quando ocorreu a possibilidade de permitir, dentro da estrutura econômica do país, o incremento salarial, pois bem, se incrementou, né, incluso para poder obter votos, né, do eleitorado neste sentido. Mas a partir do momento que se incrementa o salário, pois deixa de ser tão interessante produzir neste país. Né. E, em outro caso, que um dia comentarei em um vídeo de forma pormenorizada, é o tema da robotização. Né? A robotização está provocando um problema enorme. Né? Agora não se nota tanto, pero já se nota, pero hasta o ano 2030, que é a referência que se tem, são duas referências, 2030 e 2050, a situação será absolutamente catastrófica, porque diminuirá, né, um dos elementos básicos, né, que estamos habituados a estudar, que é o fator trabalho. Ou seja, diminui a importância do fator trabalho e se incrementa a importância do fator capital, né, que se pode incorporar e se pode adquirir robôs que são caríssimos para reemplaçar a mão de obra. Né? Pois bem, esta diminuição da importância, da relevância do fator trabalho em los processos de produção, pois isso dará muito que falar em los próximos anos. Né? Pois bem, outro aspecto também importante é que menos de 20%, na realidade, somente o 18% do comércio de bens está basado atualmente em la explotação de la ventaja comparativa de la mano de obra mais barata. A propósito, a União Europeia suele criticar muitíssimo a los países em desenvolvimento, porque considero que não se pode tecnicamente considerar, nem eticamente considerar uma ventaja comparativa a mano de obra mais barata. E os países em desenvolvimento suelen defender-se, alegando que não podem fazer nada, pois há um abundante contingente de pessoas que pretendem trabalhar e onde há demasiada oferta por la própria relação de oferta e demanda, né, pois o salário barra. Isto se ha verificado também, por exemplo, em muitos países, pero em Espanha, quando ocorreu o boom da construção civil, né, viriam pessoas de distintos países, de Equador, Colômbia, Polônia, Romania, etc., Peru, né, e com demasiados trabalhadores que estariam actuando no setor da construção civil, os salários barraram, né, também. Né, o empresário acabava optando por produzir com a mão de obra muito mais barata, especialmente se o imigrante estava em uma situação irregular, naturalmente. Né? Pois bem, o problema da
robotização e da automatização, né? Enfim, da inteligência artificial, é uma tendência que se incrementará, que se intensificará no futuro. Né? E as cadeias globais de valor que comentei, né, são cada vez menos intensivas de mão de obra e cada vez mais intensivas, né, de conhecimento, né, e de um tipo muito especial de qualificação, né, que é a hiperqualificação. Né? Ou seja, as pessoas extremadamente bem qualificadas, né, serão incorporadas neste mercado. As pessoas com uma menor qualificação profissional e acadêmica, pois bem, estarão fora, porque o trabalho que estas pessoas desempenham será reemplaçada por robôs, será reemplaçada por máquinas autossuficientes. Né? E agora a situação é muitíssimo mais complicada que antes. Antes surgiam novos postos de trabalho cada vez que se incrementava a tecnologia. Mas agora não. Essas máquinas são pensantes, hein? Basicamente. Essas máquinas são autossuficientes, reemplaçam sem necessidade de novas pessoas para trabalhar. E essa é a preocupação que têm as Nações Unidas e que já foram reflejadas por parte de muitíssimos especialistas. Né? Bem, outros fatores que hacen diminuir, reduzir a força das cadeias globais de valor, que hasta então, hasta 2017, se verificava com mais intensidade, né? É o aumento do nível de vida em muitos países, como no caso de China. Né? O aumento do nível de vida conlleva um aumento do consumo, né? E, portanto, a diminuição, né, da produção disponível para a exportação. Né? Explico. Né? À medida que cresce o consumo, né, se fabrica mais, né, pero este produto não se exporta, esse produto é consumido em próprio local. Né? Isso é o que se verifica com China atualmente. Né? Ou seja, China continua produzindo, continua crescendo, né? Pero a maior parte do que fabrica não se exporta. A maior parte do que fabrica, agora mesmo, né, com o último plano quinquenal do Partido Comunista, para incentivar o mercado de consumo, se compra em própria China. A China produz e os consumidores chinos compram. Né? Solamente uma pequena parte está sendo exportada. Né? O sea, por incrível que pareça, pero es que temos exportações chinas em todos os sítios, né? Pero sim, pero ha diminuído muitíssimo. Né? Dentro das cadeias de valor, né, especialmente no campo da indústria, China, né, antes, em ano 2007, porque os dados são de 10 anos, né, em ano 2017, exportava 17%, menos de 20% do que produzia. Né? As pessoas falam, estamos inundados com produtos chinos, pero é que China não chegava a exportar em ano 2007 nem o 20% do que produzia. Né? O restante era consumido allí, na própria China. Agora, 2 anos atrás, 10 anos depois, em ano 2017, o porcentagem de exportações é, por incrível que pareça, de solamente el 9%. 9%. 91% de lo que China produce se consome em China. E os 9% que exporta, que são os excedentes, pois já provoca, vamos, uma situação tremenda no resto do mundo. Né? Empresas que quebram porque não podem competir, etc. Né? Isso também ocorre com o outro grande gigante, né? Que é Índia. Né? Índia, em ano 2002, que é a referência que se tem em vários estudos, né? Índia havia exportado 35% de sua produção, né? Especificamente neste caso de prendas de vestir, que é um dos grandes produtores e exportadores mundiais. Né? Pero 2 anos atrás, em 2017, né, em vez de exportar 35%, exportado 17%. Né? Ao mesmo tempo, durante estes 10 anos, menos de 10 anos, mais de 10 anos, perdona, de 2012 a 2017, os consumidores índios, né, aumentavam em suas compras. Né? Especialmente, havia comentado em um vídeo anterior sobre a casta de los Shudras, né, foram beneficiados. Incluso os Dalits, que estão fora da casta, foram os que estão perdendo emprego, porque ganhavam a vida, especialmente lavando as roupas, nos famosos lavandeiros,
pero as pessoas agora podem comprar máquinas de lavar roupa e, portanto, mais de 100 milhões de pessoas estão perdendo o trabalho por isso. Né? É curioso, né? E terrível. Né? E, finalmente, há um processo também de regionalização do comércio. Né? Se está incrementando a concentração regional de los fluxos comerciais e de aquelas cadenas globais de valor que havia comentado. Né? A participação do comércio de bens entre países que integram a mesma região, né? Pois a diferença de lo que se verifica entre um país e outros países que estão mais alejados, mais distanciados, pois ha diminuído também nos últimos anos. Né? No muito, del 51% em ano 2000 ao 45% em ano 2012, que é a fecha de referência que se tem. Pero essa tendência começou a reverter-se a partir do ano 2013, né? E a participação interregional, como eu comecei a comentar, que se havia incrementado a regionalização, e parece o contrário que é dito, é que começou a incrementar-se a partir do ano 2013, né? Em aproximadamente 3%, um pouco menos de 3%, né? O intercâmbio comercial de bens, concretamente. Né? Um conceito que se está ganhando crescentemente em termos de popularidade é o de la produção em proximidade. Né? É dizer, produzir cerca de los centros de consumo para poder responder com mais flexibilidade, né? E rapidez a los cambios em los patrones de demanda de los consumidores. Né? Bem, a crescente importância da proximidade ha determinado que em uma série de produtos há uma tendência hacia a denominada localização do processo de produção de forma regional. Né? Ou seja, os centros de produção, os centros de inovação, os centros de desenho e os centros de marketing não se situam necessariamente em el mesmo país, né? Sino em países próximos, né? Uns de los outros. Né? Não estamos falando, como se ha verificado, aqui em Índia produzo isso, em Bangladesh ali, que estão cerca, né? Em China produzo aquilo, em América Latina aquilo, depois vou montando tudo, realizando as combinações. Pois não, agora se procura optar dentro de zonas e países que estão na mesma zona geográfica. Né? Assim que a globalização segue avançando, pero segue avançando com este terrível problema de desaceleração e possivelmente contração nos próximos meses. Já estamos verificando isso em relação à Itália, em relação à Espanha, em relação à própria União Europeia, de um modo general, não tão visível agora, pero nos próximos meses isto se verificará com maior rotundidade, com maior contingência. Né? Pero a estrutura, a essência mesma da globalização, como a conhecemos, se está cambiando. Né? As ideias, o intercâmbio de informações, o que está predominando neste momento, né? Os serviços estão incrementando, especialmente dentro desta nova categoria estadística de los serviços associados ao intercâmbio de bens, né? E estão perdendo importância as tradicionais cadeias globais de valor e também os fluxos tradicionais do comércio de serviços e de mercancia, né? Os que são mais habituais. Né? Pois bem, com isto finalizo esta pequena sessão. Muitíssimas graças a todos e um forte abraço. Se você gostado do vídeo, clique em like que aparece aqui abaixo e inscreva-se no meu canal. Continuarei subindo periodicamente vídeos falando de direito internacional, comércio internacional e economia internacional, además de relações internacionais. Um forte abraço a todos e adeus.